Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar sobre os pés, em reverência à leitura do texto sagrado, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 9, e o versículo de número 23 até o 27. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 23 até o 27. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes no templo da igreja Só o Senhor é Deus da cidade de Naviraí. E também quero louvar a Deus pela vida dos nossos ouvintes que nos assistem ou irão nos assistir depois aqui pela live do Facebook. Nos ajude compartilhando esta palavra, digite, escreva de onde você está nos assistindo, mande-nos o seu pedido de oração. E eu creio que Deus vai estar alcançando você em sua casa, onde você estiver, e grandes milagres irão acontecer no meio do povo do Senhor. Diz assim o texto: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como alguém que desfere golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Tome seu assento, compartilhe esta palavra. Amados, a palavra que está presente e viva, queimando no meu coração para esta noite, tem por título a necessidade de se estabelecer alvos. A necessidade de se estabelecer alvos. Muito cedo, o apóstolo Paulo, ele teve o entendimento de que em qualquer instância da vida, para se alcançar o objetivo, para se alcançar um alvo, é preciso ter planejamento, é preciso ter um propósito definido. E uma vez que você tem um propósito definido, você se empenha em cima desse propósito. E para poder alcançar, você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você não vai fugir daquele objetivo, e muito menos voltar atrás. Em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: Jesus declara de forma solene o propósito de sua vinda. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Além disso, cada gesto, cada palavra, cada milagre de Jesus tinha um propósito especial. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele procurava remir o tempo. Eu sou apaixonado por esse termo. A palavra remir o tempo significa aproveitar bem o tempo. O apóstolo Paulo está dizendo: a maioria das pessoas, elas vão usar o mesmo tempo humano do relógio de vida, vão vivenciar o mesmo dia, a mesma época, a mesma data, o mesmo tempo, mas nem todas irão aproveitar bem o tempo. E o tempo é um presente de Deus. E como aproveitar bem o tempo? Com propósito bem definido, com um alvo estabelecido. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em versículo 23 do capítulo 9 de 1 Coríntios: tudo faço por causa do Evangelho. Eu entendo que o apóstolo Paulo, dentro
uma vez que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele não era um homem de fazer por partes, ou uma parte, só um pouco, mais ou menos. Ele era um homem radical no propósito. Tudo faço, tudo que é preciso fazer para que o propósito de Deus se cumpra, eu faço. A palavra faço vem do sentido de trabalhar. O apóstolo Paulo está dizendo, para que o propósito se cumpra, o homem não pode ser preguiçoso. Para que o propósito de Deus se torne realidade, o homem não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Ah, não sei, vou ver se vai dar, amanhã eu penso, amanhã eu defino. Não, é preciso definir agora, é preciso decidir hoje o que você quer da vida, o que você quer da sua vida cristã, para onde você quer ir com o chamado que Deus te deu. Você já entendeu o que Deus tem para a sua vida? Qual é a sua vocação? Para que você veio ao mundo? E o apóstolo Paulo vai dizer, tudo faço. Paulo está dizendo, eu não escolho as coisas mais fáceis da vida. Eu não vou escolher as tarefas mais simples, as mais leves. Eu não vou levar os fardos, os pesos mais leves do ministério que Deus definiu para mim. Eu vou levar os fardos mais pesados. Eu vou cumprir as tarefas mais difíceis também. Tudo faço por causa do Evangelho, por causa do meu chamado, por causa do propósito de Deus para a minha vida, por causa do Evangelho, por causa das boas novas do reino. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Alguém pode pensar assim, alguém pode criticar eu e você, vai dizer, mas ele é fanático, mas ele é exagerado, mas ele tem um selo exagerado, ele não sabe dividir o tempo. Não, é que você não quer perder o seu tempo, você quer aproveitar bem o seu tempo. Porque alguém vai usar aquele texto de Salomão como desculpa, há um tempo para todas as coisas. Mas ele encontra tempo para o seu lazer, para as suas necessidades naturais, para as suas necessidades físicas, mas ele não consegue encontrar tempo dentro do tempo que Deus lhe deu, para cumprir o propósito, para se tornar útil para o próximo, para fazer a diferença em sua sociedade, para se tornar uma coluna de Deus, um referencial para a sua cidade, para a sua família. E o tempo vai passar. Alguém disse assim da família, eu quero ser policial federal. E um outro amigo respondeu de forma muito radical, disse, é simples, é só estudar. Mas como assim simples? É só estudar como os demais estudam. Eles passam, eles alcançam porque estudam, porque se dedicam. Enquanto outros estão brincando, alguém está estudando. Não é simplesmente querer, é simplesmente desejo, vontade, é determinação, é se mover para o propósito, é se levantar cedo. Às vezes eu me pergunto quantas almas teriam se perdidos se o apóstolo Paulo fosse como os demais, dormir até mais tarde como os demais, descansar como os... Não que ele não tinha o direito, mas ele entendia que havia um propósito maior do que as suas próprias necessidades. Então havia necessidade de alguns sacrifícios, de dizer não a algumas prioridades humanas, dizer não a algumas necessidades básicas. O apóstolo Paulo se abstinha de todas essas coisas, porque ele tinha um propósito. Tudo faço por causa do Evangelho. E você precisa aplicar isso para a sua vida. Quando alguém lhe perguntar, mas por que você não perde os cultos? Por que você não ora tanto? Por que você se dedica tanto? Por que você lê tanto a Bíblia? Não tem necessidade. Aí você vai responder, tudo isso eu faço por um propósito, a fim de me tornar um filho de Deus melhor, a fim de me tornar um cristão entendido, que compreende a sua fé. Mas por que oras tanto?
Tudo isso eu faço com o propósito de me tornar uma pessoa ungida, uma pessoa consagrada, alguém que tem autoridade, alguém que conhece a sua fé, alguém que não se envergonha quando alguém lhe faz alguma pergunta da Bíblia Sagrada, alguém que não se contenta com o mínimo de Deus, sabendo que Deus é capaz de entregar muito mais, sabendo que a reserva de Deus não se esgota, sabendo que a fonte é mais profunda, ela é transbordante, tem muito mais para saciar a nossa sede, e do mundo inteiro, bendito seja Deus. Essa palavra ela vem para provocar você e tirar você e eu do comodismo, tirar eu e você, abrir mão e dizer: saia preguiça, saia de mim, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A necessidade de estabelecer alvos. Quando você estabelece alvos, você não pode mais viver do mesmo jeito. O estilo de vida, a maneira de viver vai ter que ser mudada de forma radical. Os pensamentos serão moldados de acordo com o propósito. As palavras serão modificadas. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar, a palavra fim, com o propósito de me tornar cooperador. Mas eu nasci com um chamado para ser pastor. Sim, amém, que legal, você tem um chamado para ser pastor, mas dependendo da sua dedicação, dependendo da sua busca, da sua paixão pelo propósito, pelo chamado, você vai se tornar, vai ser estabelecido, será reconhecido pela comunidade, pelas pessoas. Porque tudo faço. Por que fazes isso? Porque tem um chamado. Alguém perguntava: mas por que tanto lê a Bíblia? Os demais jovens não lê. Por que ler tantos livros? Mas é fanático. Mas tudo faço porque eu quero me tornar aquilo que Deus desenhou para a minha vida. Mas eu quero tocar, vão dar exemplos naturais. Mateus mostrou, Deus falou, a palavra profética: eu vou ser um grande músico. E você não encontra a pessoa com um instrumento nas mãos, ou nem uma iniciativa de comprar um instrumento para começar. Não vai se tornar um grande músico. Ninguém nasce um grande músico. Nasce com um chamado, nasce com um talento, nasce com uma sensibilidade, nasce com uma aptidão natural. Mas é preciso tocar nas cordas do instrumento. É preciso começar com A, B, C, D para decorar e conhecer todo o alfabeto. Ninguém nasce correndo. Deus falou que você é um grande músico. Então você é no que? É tocar qual instrumento? E você faz a sua parte. Você ora a Deus, você adquire o instrumento, você pesquisa onde tem alguém para ensinar, e você vai pedir para Deus: Deus, a cidade é simples, é pequena, não tem muitas pessoas com grande capacidade para me ensinar. Naquilo que tem para me ensinar eu vou buscar, mas eu peço ao Senhor a sua graça. Você se envolve, você se compromete, e você define um tempo. Daqui 1 ano eu quero estar tocando bem, daqui 2 anos eu quero estar tocando melhor. Mas isso vai requerer de mim, de você, tempo, dedicação, horas. Isso vai mexer com a nossa mordomia, isso vai mexer com o nosso sossego, isso vai mexer com a nossa preguiça natural humana, o nosso cansaço. A gente vai ter que dizer não ao corpo, à carne. Não, eu vou acordar agora, eu vou acordar mais cedo, porque eu preciso aprender. Mas eu queria me formar em tal profissão. É simples. 4 anos passa do mesmo jeito se você não decidir fazer a inscrição e começar. A diferença é que vai passar 4 anos e alguns vão estar formados e outros não formados, porque não deram o primeiro passo. Mas é que não, é não. O não você já tem, busque em Deus o sim. Diga: Deus, abra uma porta. Diga: Deus, me dá uma direção. Mas eu entendi, eu estou entendendo qual o propósito da minha vida. Isso serve para a profissão, serve para a vida espiritual, emocional, ministerial. Jeremias capítulo 4, o profeta vai dizer: olha, Deus não quer que vocês continuem a andar vagueando.
cambaleando, sem propósito, sem uma direção, sem um alvo estabelecido. Você já entendeu o que Deus quer de você? Ou você pensa que Deus só quer que eu seja um simples membro de banco, dizima uma vez por mês, que vai no culto? Deus quer lhe usar. Coisas lindas Deus tem para nós. Mistérios profundos Deus quer revelar ao seu povo. Ferramentas, talentos extraordinários Ele quer colocar nas nossas mãos. Mas parece que eu vejo Deus olhando do céu dizendo: meu Deus, quanta preguiça. Meu Deus, quantos pensamentos vagueando no mundo do acaso. Eu estou falando de coisas que eu sou cobrado por Deus e já fui cobrado por discipuladores. Alguém disse assim para mim: rapaz, mas você parece estar no mundo da lua, você está sonhando. Pense agora, define agora onde você vai, o que você quer da vida. Você quer fazer 1000 coisas e não define uma pelo menos. A fim de me tornar, eu tenho o propósito de me tornar. Olha que Paulo está escrevendo essa carta. Paulo já é um apóstolo, Paulo já é alguém que está cooperando. Ele vai dizer: a fim de me tornar cooperador. Paulo está dizendo: eu nem me sinto um cooperador, eu nem me sinto um grande apóstolo, já nem penso assim para não ficar acomodado, para não ficar, sabe, sossegado. Já alcancei, já cheguei em algum lugar, já me tornei alguma coisa. Deus não quer que você se torne qualquer coisa ou alguma coisa. Deus quer que você se torne aquilo que foi estabelecido dentro do propósito que Ele desenhou para a sua vida. Não é qualquer coisa ou alguma coisa. É algo lindo, é algo extraordinário. É algo que Deus não tem para o vizinho, não tem para o primo, não tem para o parente, é para você. E vai ser lindo quando essas coisas, esses mistérios, esses talentos, essas criatividades começarem a florar através da sua vida e da minha vida. E os anos passam muito rápido. Tem uma canção que diz assim: os dias correm e com ele o tempo não vai voltar, só há uma chance para viver. Os dias correm e com ele o tempo não vai voltar, e só há uma chance para viver. Esse dia está terminando. E a minha pergunta: o que você fará do dia de amanhã? Essa madrugada que passou, ela não volta, mas essa madrugada pode ser diferente. Pode ser marcada com os 2 joelhos dobrados na beira da cama e dizendo: Deus, eu fui no culto, eu ouvi esta live, essa pregação, e falava de propósito de Deus, propósito de vida. Eu quero entender qual o propósito que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, aonde o Senhor quer me levar. Rebadia sou emenegevassai amai. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo, versículo 24: não sabeis vós, é o saber, é entendimento, é mente, é compreender, é parar para analisar, parar para pensar. Não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, às Olimpíadas de Atenas, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Lá é só um que leva. Aqui, dentro do propósito, dentro das metas, dos objetivos, todos têm a chance de alcançar o prêmio que Deus determinou para as suas vidas. Aleluia. Não há uma desigualdade, porque alguns ministérios, porque algumas vocações, porque algumas profissões dão certo. Não é desigualdade. Não é porque Deus é mau, Deus abençoa alguns e Deus não abençoa os outros. Porque às vezes a gente não se mexe, a gente não se move. Eu fiquei muito tocado por uma publicação do dono da Van, Luciano Hang, no Instagram. Uma senhora, uma mulher, pegou os R$600 auxílio emergencial, e ela foi no atacadão e comprou de comida, e fez marmita para vender.
E agora de alguém que estava quebrado financeiramente, a renda dela é de R$6.000 por mês. Aquilo mexeu comigo. Não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo que ela fez, mas olha, ela parou para pensar o que eu posso fazer com esses R$600. Eu tenho gente reclamando, e ela, ao invés de reclamar, fica calculando, é pouco, eu disse, mas isso aqui é muito. Ela transformou aquilo que para muitos foi objeto de murmuração contra o governo, reclamando, sendo que países grandes, não teve ajuda social como o nosso país, o Brasil, e Deus seja louvado pelo nosso país, e ainda vai ser exemplo para as nações, eu creio. Ela pegou os R$600 e já transformou numa renda de R$6.000. Às vezes eu me pergunto, Deus, será que a gente está reclamando? Mas aonde está o pão? E a semente está na mão, estragando, e a gente não planta. A gente está esperando que um pão caia do céu, e a semente está na nossa mão, e a gente nunca planta. A gente não mexe, não coloca a mão na terra, a gente não se move. Eu digo, Deus, me ajude a entender o propósito do Senhor para a minha vida. E dentro disso, eu e minha esposa começamos a organizar a questão de conta, financeiro, casa. Começamos a analisar as profecias do Senhor acerca de minha vida ministerial, da minha esposa, de minha casa. A gente chegou ao entendimento. A gente tem que deixar tudo certo, porque a gente sabe do propósito, do chamado que Deus tem para as nossas vidas. E dia menos dias, o Espírito de Deus vai chamar a gente para algo, para o campo, não sei, para outro lugar, não sei. E não pode haver impedimentos. Até o meu trabalho, tenho procurado deixar mais organizado possível, que a hora que chegar o momento, vou vender, está tudo certinho, está aqui o nome, endereço, e a gente vende. Mas se eu não me mover, se a minha casa não se alinhar ao propósito de Deus, se não houver planejamento, se não houver metas, isso não vai acontecer. Pode ter o talento que for, que a gente pensa que a sociedade, a empresa, o mundo, Deus tem que engolir a gente só por causa do talento que Ele deu para a gente, e a gente faz de qualquer jeito, desorganizado, sem propósito, sem alinhamento. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer entender o meu sucesso? Tudo faço, tudo que é preciso, tudo que é necessário, por causa do propósito, a fim de me tornar. Eu nem me sinto já o grande, eu ainda estou lutando. Eu no final da carreira, que ele está escrevendo isso, meu irmão, e eu ainda quero me tornar aquilo pelo qual é o objetivo da minha vida, um cooperador. Eu quero cooperar com Deus, eu não quero ser um atrapalho, porque Deus quer fazer a parte dele, eu não faço a minha, ainda atrapalho Deus a fazer a dele. A parte mais difícil, a parte do impossível, quem faz é Deus. Mas coopere com Deus, meu irmão, facilite as coisas. Facilite as coisas, coopere com Deus. Você entendeu a sua parte no processo, no propósito, então se move. E você vai cooperar, a fim de me tornar eu vou cooperar com Deus. Versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Eu aprendi algo interessante nesse texto. Todos correm. Até quem anda devagar está correndo sem saber, está se movendo para algum lugar, às vezes nem sabe para onde vai, porque não tem objetivo na vida. Todos estão correndo, mas alguns estão aqui dentro decidido, eu vou chegar, eu vou abraçar o prêmio, eu vou subir no pódio, eu vou cantar o hino da vitória. Todos estão correndo, mas eu vou chegar. Não é simplesmente correr de qualquer jeito, eu estou correndo numa intensidade, com uma determinação, e eu vou chegar.
Labradere minuci cantunai. Paulo está dizendo, é saber, você já não observaste que todo mundo está correndo? Tem gente que está pregando, está cantando, está correndo, mas não tem propósito, não tem objetivo. Todo dia alguém corre para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, para ir para a mesma empresa, mas tem alguém que está correndo diferente. Eu vou crescer neste lugar, eu vou ser promovido, e ainda faz a sua parte, dá o seu melhor. De manhã todo mundo, milhares de pessoas correm para o ponto de ônibus, para ir, algumas para os mesmos lugares. Eu não vou simplesmente bater o meu cartão, cumprir ali as minhas horas. Eu tenho um propósito neste lugar, eu tenho um sonho dentro desta empresa, para mandar a sua amai. Alguém disse assim para mim, olha, pense comigo, Deus é justo, e Deus faz justiça. Coloca aqui, um satanista, adorador de Satanás, e um filho de Deus. Vamos colocar aqui pentecostal, que às vezes acredita que o impor Deus tem que fazer tudo sozinho. Não são todos, que não lê Bíblia, não ora, não busca e descansa em Deus e espera que Deus faça tudo que cai do céu. Os dois concorrendo a uma vaga, aí um cargo público federal para ganhar bem. Os dois sentados para fazer a prova. Satanista, não serve a Deus, estudou, se dedicou. Aí o filho de Deus, crente, toma a ceia, fez de qualquer jeito, deixou para estudar na última hora. O que Deus tem de culpa se aquele que não lhe serve vai tirar uma boa nota? O nome dele vai estar no mural e ele vai sentar e ocupar aquela vaga. Mas eu orei, eu clamei, mas não estudou, não tinha meta, não tem propósito, e acha que Deus tem que fazer tudo, abraçar tudo, resolver tudo, mandar um anjo para estudar no lugar dele. Essas coisas me incomodam, essas coisas mexem comigo. Todo atleta, correi de tal maneira que o alcanceis. Você tem que se mover de uma maneira, de uma tal forma, para alcançar. Não é para talvez alcançar, é para alcançar. Você corre de uma maneira, uma intensidade, com uma determinação, com o propósito de alcançar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Olha lá, todo atleta em tudo se domina. Mas olhe para mim, a maioria, compartilhe esta palavra. De onde você está nos assistindo, mande seu pedido de oração. Todo atleta em tudo se domina, mas a maioria, vamos falar agora no contexto geral, sentido humano, espiritual, ministerial, a maioria não é em tudo se domina, é em tudo é dominado. A Netflix domina o seu tempo, as redes sociais dominam o seu tempo, os amigos dominam o seu tempo. Ele é dominado por tudo e não consegue achar tempo para abrir a Bíblia Sagrada, e não consegue achar tempo para dobrar o joelho. Mas o atleta em tudo se domina, ele tem domínio próprio, ele tem determinação, ele tem um domínio sobre o seu horário, sobre o seu tempo, ele tem as suas regras naturais, porque ele tem um sonho, porque ele tem um objetivo. Aí alguém pode estar me ouvindo e dizer assim, mas eu sou um atleta determinado. Mas quem sabe você se equivocou no planejamento. As estratégias são equivocadas, as estratégias são vencidas, são antiguadas, não funcionam mais dentro deste tempo. Eu profetizo sobre sua vida que Deus vai te dar uma clareza, e você não ficará confundido, você não vai ficar frustrado, você vai alcançar o objetivo pelo qual você está lutando.
Eu entendo que de Deus é o querer, de Deus é o efetuar. Deus colocou um querer dentro de você que você não pode fugir dele. Veja que esse ministrar, fazer a obra de Deus é algo que é mais forte, está queimando dentro de mim. Deus colocou dentro de mim esse querer. E de Deus é o efetuar. Deus vai promover todas as circunstâncias, as formas para efetuar, para que isso se realize, mas eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia diz assim: vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. E eu vou te falar que para orar bate uma preguiça, para conversar não bate preguiça. Fala para mim, eu falando de nós aqui, vamos ser reais, vamos ser realistas. Bate um sono, bate uma preguiça. A gente consegue assistir um filme inteirinho, deixar uma série inteira, não consegue ler um capítulo completo, já bate o sono. É uma guerra, é uma luta. Aí eu me pergunto, quais são as minhas prioridades? Qual é a minha vocação? Eu não sou como todo mundo, eu não quero o que todo mundo quer. Eu tenho objetivos definidos, e eu preciso me enquadrar para que isso se torne realidade. Olha lá, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Se eles humanamente se dedicam na alimentação, tem uma regra, tem uma dieta, tem horas de treinamento. Os amigos estão dormindo, mas está lá exercitando o corpo, correndo, pulando, fazendo academia. São dias e horas para chegar na grande maratona, na grande Olimpíadas. Aquele atleta ali, ele não caiu de paraquedas para aquele momento, para ser filmado, para bater foto. São horas, são dias, muito suor derramado, muito sacrifício, muita dedicação, com o propósito de não ter uma mega nota, 7, 5, é 10, é 100%, é alcançar o prêmio, levar a Betéria. E às vezes eu me pergunto, será que quando eu recebo a oportunidade para pregar, eu vou pregar como... eu não preciso que alguém me dê uma nota na minha pregação, mas vamos dizer que estivesse aberto para alguém me dar uma nota. Não é legal 5, 4. Alguém dizer, olha, se fosse para dar uma nota, daria 10, daria 100, porque foi com toda a alma, foi com todo o empenho. É notório, é visível que se entregou para cumprir esta tarefa, e Deus vê. Quando a gente está dando o resto, quando a gente está dando meia boca para Deus, Deus sabe quando a gente deixa as coisas para a última hora, querido. Naraminaracel e neriminaramaio. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo, você não vai me encontrar dando murro na ponta de faca, dando golpe no escuro, sem um alvo definido, sem um oponente para lutar, para vencer. Eu não estou perdendo o meu tempo. Todo cristão precisa conhecer a meta que dará sentido aos seus esforços, pois a tarefa principal, uma vez motivado dentro desta tarefa, ela vai modificar o seu comportamento. Mas eu estou me preparando para ser pastor. Quando eu começo a me empenhar nesse propósito, o meu comportamento é modificado, e as pessoas começam a perceber. Já na minha adolescência, na minha juventude, eu queria ser pregador, queria pregar. O pastor da igreja, as pessoas, o líder dos jovens, a minha própria família, o comportamento foi modificado. Eu não queria mais o que a maioria dos jovens queriam da minha igreja. O comportamento é modificado. Mas eu quero ser um grande médico. Não fique pensando no impossível. Mas o meu pai não tem condição e tal, não. Comece a se comportar, comece a pensar
os seus assuntos, o seu tempo na internet. Você vai pesquisar sobre o quê? Medicina, assuntos relacionados ao seu sonho. Você não tem tempo para perder, que você tem um alvo estabelecido. Um cristão temente a Deus, ele é consciente de sua responsabilidade perante Deus e perante aqueles que o observam. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso ser alguém que tem um chamado que está vagueando. Eu estou pregando para mim hoje também, sempre, mas principalmente esta palavra, ela vem para mexer com o meu comodismo, vem para mexer com o meu sossego. 32 anos, rapidinho vai para o 40, mais um pouco para os 50. Os dias correm, os anos se passam, e com ele a oportunidade não volta. O que eu vou fazer deste ano, desse fim de ano, dessa metade de ano? Sei que eu vou esperar a virada do ano para fazer umas promessas para Deus, para fazer planos. Dá tempo de cumprir pelo menos parte daquilo que a gente prometeu na virada do ano passado. É gostoso quando termina um ano e alguém diz: olha, esse ano eu consegui sair do aluguel, consegui cumprir aquele compromisso, consegui fazer aqui, consegui rebocar ali, consegui pintar aqui, consegui pagar aquela conta tão difícil, consegui fazer aquela viagem. Gostoso, é gostoso. Mas para isso acontecer eu preciso sentar, pensar: por que não deu ainda? Algumas contas lá em casa eu não conseguia pagar com o dinheiro na mão. E o pastor mesmo falou aqui que quando a gente anda com o sábio, a gente se torna sábio. E eu louvo a Deus, sem demagogia. O nosso pastor é muito administrador, faz do pouco ser muito, faz muito com pouco. E eu comecei a observar isso: alguma coisa está errada. Porque não basta Deus nos dar riqueza, mas como lidar com essa riqueza, como administrar ela. Olha que interessante. 3 razões rápidas para que todo aquele que luta tenha um alvo estabelecido. A propósito, o pensador Ted Mello disse: quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito certo de caminhar. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito certo de caminhar. Aonde você quer chegar, meu jovem? Não, porque se continuar caminhando pelo mesmo caminho, do mesmo jeito que a maioria dos jovens da escola, da faculdade, os amiguinhos andam, você vai chegar mais ou menos aonde eles estão chegando, para ter aquela mesma vida medíocre. Mas você decide hoje por quais caminhos, qual caminho você quer entrar. É o caminho da obediência, é o caminho da retidão, do temor a Deus, aleluia. De que jeito vou andar como a maioria anda? Não, eu vou andar como alguém que nasceu com um propósito, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como um servo de Deus. A minha família vai ter orgulho de mim, a minha cidade vai conhecer meu nome, o meu nome vai estar marcado na história como alguém que entendeu o seu propósito. Aleluia, aleluia. A primeira razão que todo aquele que luta precisa ter um alvo estabelecido. Um alvo dá significado à vida, dá sentido, dá prazer acordar cedo, porque você tem um propósito. Lembra quando a gente era criança e o pai falava: ó, no final de semana a gente vai viajar para a casa da avó. Lá em casa era assim. Meu Deus do céu, aquela semana era gostosa, passava voando, a gente acordava com vontade e esperava o carro do parente para levar a gente. Tinha um alvo, tinha um propósito. No final de semana a gente vai para a casa da vovó. E a gente sonhava, a gente sabe, fica toda a emoção, toda a motivação estava empenhada em ir para a casa da vovó. Era uma coisa simples, mas isso foi as primeiras motivações, os primeiros alvos estabelecidos. Tinha mais prazer, aquela semana tinha mais gozo, tinha mais alegria, porque no final de semana a gente vai para a casa da vovó.
Ter um alvo estabelecido dá significado para a sua vida. O que vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou orar. Eu vou entrar no secreto. Eu vou falar com Deus. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero que a minha vida tenha propósito. Aleluia. Alguém se acercou de uma construção e perguntou a um pedreiro: o que fazes, amigo? E aquele homem, sem motivação, sem alvo, respondeu: você não está vendo? Colocando eu aqui um tijolo sobre outro tijolo. Aí aquele homem perguntou para um outro, e olha a resposta totalmente diferente: eu estou construindo um lindo palácio. Com um sorriso respondeu: eu estou construindo um lindo palácio. Eu estou construindo o sonho da minha vida. Eu estou construindo a minha casa. O outro falou: você não está vendo não? É tijolo sobre tijolo. Aquele falou a maneira de falar do seu sonho, do seu propósito, com alegria: eu estou construindo um lindo palácio. É claro que esse segundo fazia seu trabalho com muito amor e capricho. Quando a gente tem um alvo, a gente não procura fazer de qualquer jeito, porque a gente sabe, se fazer de qualquer jeito vai dar errado, não vai terminar bem. Segunda razão pela qual temos que ter um alvo estabelecido: enquanto você age, você encontra maior prazer. Quando você decide viver dentro dos padrões estabelecidos, do alvo estabelecido, você vai encontrar maior prazer. Vou repetir que já falei sobre isso. Você tem claro em sua mente o seu alvo estabelecido. E eu vou lhe falar uma coisa interessante: quando você tem um alvo estabelecido, você evita os desvios. Aquelas perguntas: como vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Quando a gente não tem um alvo definido, a gente para, desvia, entra numa porta, entra na outra, sai batendo cabeça. Não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Que você fique tonto, perdido, sabe? O que vai dar, o que vai acontecer? Vai acontecer do jeito que Deus falou, do jeito que Deus prometeu, do jeito que foi profetizado. Por quê? Porque Deus é fiel, mas eu decidi ser fiel ao propósito, ser fiel à vocação. Se o motorista não tem um bom mapa, facilmente ele vai deixar a estrada principal e vai entrar por atalhos. Não sabe para onde vai, não sabe bem como. Quando o motorista ele tem definido a rota, ele não vai pegar atalhos. Ele vai pelo caminho, é o caminho certo. Por este caminho eu vou chegar em determinado lugar. Ele não vai entrar por atalhos que vai levar ele a lugares diferentes daquilo do qual ele deseja chegar. Terceira razão e a última pelo qual devemos ter um alvo estabelecido: quando você tem um alvo, você evita perda de tempo. Eu quero enfatizar de novo: perda de tempo. Diga assim: eu não tenho tempo para perder. Não vai me ajudar no propósito, não vou perder meu tempo. Mas essas conversas, esses assuntos, não vai me edificar, não vai ajudar a construir. Não me interesso, não tenho tempo para perder. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo na vida. E a minha pergunta é: para que vou fazer? Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26: assim corro também eu. Eu não corro sem meta, eu não corro sem objetivo, eu não estou desferindo golpes no ar.
Quando o cristão não sabe o que quer alcançar, com o seu trabalho, o ponto mais importante fica obscuro. Eu tenho aprendido que o meu salário é uma semente, tem um potencial de fazer tanto, e a gente fica calculando, fica diminuindo. É que o meu salário não dá para nada, meu irmão. Tem gente que vende picolé e se torna empresário vendendo picolé. Alguém que tinha condição financeira muito boa disse assim para mim: olha, eu era tão mau administrador que eu pedia dinheiro no final do mês para o picolézeiro para comprar cigarro, e o picolézeiro tinha dinheiro guardado, e hoje é um grande empresário. O que estava de errado comigo? Aquele homem lá vendia picolé, fazia isso, fazia aquilo, e se movia, e fazia uma rosca e tal, e foi comprando e comprando, e gente, alguma coisa está errada comigo. Deus não vai mandar um anjo para calcular o tamanho da nossa fé. Se a nossa fé for do tamanho, como um grão de mostarda, é suficiente. Você não vai mandar um anjo para medir o tamanho, a intensidade. Use o que você tem, comece com o que você tem. Comece com a energia, com a vontade, com a dedicação que você tem, e Deus vai injetar ânimo, Deus vai preparar, Deus vai mover o impossível. O ponto mais importante ficou obscuro, e ele fala de muitas experiências, ou de fatos diversos, mas nunca chega a lugar algum. Tal cristão é semelhante a um caçador que atira no escuro sem alvo. Ele volta para casa sem trazer a sua caça e a sua munição cara desperdiçada. Ele não traz a caça e ainda volta para casa sem munição, e a munição cara foi desperdiçada. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou trazer comigo, eu vou levar comigo o meu prêmio. Antes de subir ao púlpito, ou se colocar de frente a um grupo para ensinar, eu preciso orar, eu preciso pedir a Deus que Deus revele o propósito que Deus quer falar para a igreja. Eu preciso ler, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar o assunto, porque tudo isso envolve o propósito. Eu preciso fazer a minha parte com zelo e dedicação, e então observar o que Deus fará, além das minhas capacidades, além do meu potencial, o impossível. João capítulo 13 vai dizer: sabendo Jesus de onde veio e para onde estava indo, se levantou e foi lavar os pés dos seus discípulos. Saber, ele tem um entendimento de onde vem e para onde vai. Aleluia. O entendimento, a determinação que Jesus tem é assim: eu sei que eu vou chegar lá, pode se levantar o inferno que for, a calúnia que for, o acidente, o obstáculo, o levante, a calúnia que for, eu sei de onde eu vim e sei aonde eu vou chegar. E se eu ficar dentro do propósito, pode vir o que vier, nada vai me tirar da rota. Eu vou chegar do outro lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Marcos capítulo 1 versículo 35, a Bíblia vai dizer que Jesus se levantou bem cedo de madrugada, se retirou para um lugar deserto e ali orava. E os discípulos, depois dorminhocos, preguiçosos, saíram procurando Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E quando encontraram Jesus, disseram para Jesus: todos te procuram. Sim, ele tinha um objetivo. Levantou cedo de madrugada porque tinha um objetivo. Primeiro, conversar com o Pai. Não vou fazer nada, não vou decidir nada,
não vou impor as mãos em ninguém, não vou falar com ninguém, sem primeiro me retirar para falar com o meu Pai. Os discípulos ainda não tinham entendido o propósito, então acordaram tarde, depois, procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Tem gente que está há 30 anos na igreja, procurando Jesus, não entendeu nada, não entendeu o propósito do Evangelho. É por isso que uma chuva atrapalha, uma ameaça atrapalha, uma cara feia interrompe a animação, a motivação, é porque não entendeu. O apóstolo Paulo fala: ninguém está entendendo, mas eu faço tudo isso, é por causa do Evangelho, porque eu sei do valor, a importância, a grandeza da mensagem do Evangelho. Não é por aplauso, não é por reconhecimento dos homens, isso pode vir, isso virá, mas é por causa do Evangelho, porque a notícia é boa, o propósito é bom, o propósito me alimenta, o sonho de Deus me movimenta, me move. Aleluia. Isaías capítulo 50, o próprio Jesus lá é profético, ele vai dizer: Ele é o que me desperta todas as manhãs. Isaías capítulo 50, versículo 4, parte B. O Espírito de Deus é o que me desperta todas as manhãs. Ele abre os meus ouvidos, e os meus ouvidos são ouvidos de quem quer aprender, de aluno, de discípulo. Eu não me volto atrás, eu não fico rebelde. Para viver o propósito de Deus, você não pode ficar teimando com Deus. Você não pode ficar insistindo com Deus, com aquilo que Deus não quer. Você sabe que não é o propósito, você fica insistindo, você será infeliz. O começo pode ser de sabor, mas o fim é amargo, porque não é o que Deus desenhou para você. Não fique teimando com Deus, entre pelo caminho do propósito. Eu estou terminando Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Os irmãos de Samaria, alguém vai procurar pouso para Jesus dormir naquela cidade, e eles disseram: não queremos, Jesus não vai entrar, não vai pousar aqui, não vai dominar nas nossas casas, nas nossas camas. E alguém disse assim: mas por que vocês não vão receber Jesus? Porque a face dele, porque o rosto dele denuncia que ele está decidido a ir para Jerusalém. Ele quer chegar ainda hoje, ainda nesse tempo em Jerusalém. O rosto de Jesus denunciava a sua intrépida resolução de ir a Jerusalém. Quando alguém tem um propósito na vida, até o jeito, o rosto, a fala, a aparência, irmã Helena, denuncia que aquela pessoa não está vagando, não está procurando, ela sabe aonde quer chegar. A face de Jesus dizia muitas coisas, e uma delas é que ele estava decidido chegar em Jerusalém. E eu termino com esse versículo, João capítulo 18, verso 37. Contudo Pilatos lhe perguntou, lhe inquiriu: então tu és rei? E essa pergunta alguém vai fazer para você: então você é pastor? Então você é médico? Então você é isso? Então você é construtor? Então você é cantor? Então você é crente? Então você é uma profeta? Então você é uma profetisa? Sabe o que Jesus respondeu para Pilatos quando Pilatos o inquiriu? Olha lá, ao que lhe respondeu Jesus: eu para isso nasci. Alguém vai dizer: mas você é pastor? E qual é a resposta? Eu para isso nasci. Eu não tenho dificuldade com isso, eu não estou lutando contra isso. Eu sei para que nasci. Jesus está dizendo: Pilatos, você está falando por você mesmo, mas eu por mim, eu já estou definido, eu já estou resolvido, eu sei para que eu nasci. Um alvo, um propósito. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Aí ele define para que veio ao mundo. A fim de, qual o propósito? De dar testemunho da verdade. Fique de pé, por favor. Então alguém vai dizer assim: mas então você é o crentinho, você é o crente?
Qual é a resposta? Eu para isso nasci. Eu para isso nasci para ler Bíblia, nasci para viver em santidade, nasci para ir para o céu, nasci para fazer a diferença, nasci para viver uma vida que agrada ao Senhor, nasci para ganhar almas, nasci para pregar o Evangelho. Então você é pregador. Eu para isso nasci. Nem prega ainda, não sabe nem pregar, mas eu nasci para isso, que eu já entendi. Eu vou fazer a minha parte, mas eu nasci para isso. Eu nasci para ser pastor, eu nasci para cantar, eu nasci para pregar, eu nasci para ser um filho de Deus, um servo de Deus, um homem de fé. Compartilhe esta palavra, de onde você está nos assistindo, nos mande o seu pedido de oração. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça. Pai eterno, Pai amado, o mundo nos pergunta, Senhor, então você vai me dizer que você é isso, você é aquilo, e qual é a nossa resposta? Eu para isso nasci. Pai querido, eu oro por este homem, por esta mulher que ainda não entendeu o propósito do Senhor para a sua vida, que ainda não compreendeu o que o Senhor quer, aonde tudo isso vai chegar, ainda não compreendeu o porquê destas provas específicas, o porquê dessas tribulações específicas, desses obstáculos específicos, ainda não entendeu, Senhor, ó Pai, que todas as coisas estão cooperando para que o bom propósito do Senhor se cumpra na vida desse homem, na vida desta mulher. Papai querido, o Senhor é especialista em operar o impossível, mas ajuda-nos a entender qual é a nossa parte, de que forma eu posso cooperar a fim de me tornar aquilo que o Senhor desenhou para a minha vida. Pai querido, nós queremos cooperar com o propósito, nós não queremos atrapalhar o propósito do Senhor para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família. Em o nome de Jesus, todos aqueles que me ouvem, que tem parente ou amigo que está vagueando, sem saber para onde ir, no que tudo isso vai dar, Senhor, clareia um batismo de entendimento, um batismo de compreensão do propósito, Senhor, para a sua vida. Negue a saúde que me amar. Não andaremos vagueando, Senhor, não andaremos sem propósito, não andaremos sem uma meta, sem um alvo estabelecido. Nós não queremos, ó Pai, que os dias corram. Nós queremos aproveitar os dias, as horas, os minutos e os segundos. A vida que o Senhor nos deu, ela tem um significado. As almas que o Senhor tem para nós alcançarmos, nós vamos alcançar. Os negócios que o Senhor quer através da nossa vida abrir, para que a grandeza da excelência, da prosperidade que vem do Senhor, Pai, se torne realidade. Isso vai acontecer, nós acreditamos, mas nos ajuda a compreender a nossa parte no processo. E é isso que nós aprendemos nesta noite, Senhor. O apóstolo Paulo disse: tudo eu faço, não é as coisas mais fáceis, as mais simples, mas eu faço tudo aquilo que é necessário a fim de me tornar um cooperador. Papai querido, abençoe esse homem, abençoe esta mulher, abençoe-nos o teu povo, Pai, prospere o seu rebanho. Nos entregamos em tuas mãos. Se houver alguém enfermo nesse momento, eu declaro: sai agora toda enfermidade e vai embora, e não voltes mais. Nós declaramos a bênção da casa própria. Nós declaramos, ó Pai, a porta de emprego se abrindo agora. Nós declaramos agora a depressão, sai agora todo sentimento de suicídio, todo pensamento de morte. Papai querido, restaure esse casamento, restaure esta família, em nome de Jesus. Nós oramos a oração da fé, crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Compartilhe esta palavra. Eu volto a palavra ao nosso pastor Edson.